paz do Senhor, meus queridos irmãos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 4 com o seguinte tema: quando se vai a glória de Deus. Texto áureo: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel 11:23. Verdade prática: Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo. Leitura bíblica em classe: Ezequiel capítulo 9, verso 3, capítulo 10, verso 4, 18 e 19 e capítulo 11, versos de 22 ao 25. O Senhor Deus estabeleceu vários sinais sobrenaturais no meio do seu povo para assegurar a sua presença com eles. Entre estes sinais encontramos a nuvem do Senhor que os guiava pelo deserto. Esta nuvem esteve presente no tabernáculo de Moisés, conforme disse Deus, por ocasião da ordem de sua construção. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25, verso 8. A promessa da presença de Deus era condicional ao compromisso da obediência aos mandamentos da aliança feita no Monte Sinai. Infelizmente, nos dias de Ezequiel, o povo havia quebrado a aliança. Nesta lição veremos que a glória de Deus se afastou de Judá. Atualmente a glória de Deus se encontra sobre a igreja, unindo o povo de Deus por meio do Espírito. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. João 17, 22. É por esta razão que Paulo chama a igreja de igreja gloriosa, aos Efésios 5, 27. Ponto de número 1, sobre a glória de Deus. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Êxodo 40, versos 34 e 35. Neste texto vemos que, por ocasião da dedicação do tabernáculo de Moisés no deserto, Israel pôde ver a glória de Deus em forma de nuvem, bem de perto. Outra ocasião semelhante ocorreu na inauguração do templo de Jerusalém pelo rei Salomão. Como lemos, e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis capítulo 8, versos 10 e 11. O significado de glória. A palavra hebraica usada em Ezequiel para glória é kavod ou kabod. O seu significado no livro é o resplendor pela presença do Senhor, conforme descrito pelo próprio profeta em Ezequiel capítulo 1, verso 28 e capítulo 8, verso 2. O segmento pentecostal da atualidade tem usado a palavra Shekinah com o sentido de glória, tanto em seus cânticos como em suas pregações. Todavia, o máximo que esta palavra pode significar é habitação. Temos que ter cautela quanto ao uso da palavra Shekinah, visto que ela não se encontra no texto hebraico e só foi usada pela tradição judaica. Shekinah pode ser o resultado da junção do verbo hebraico no particípio shakan, aquele que habita, com o substantivo ad, que quer dizer eternidade, formando a expressão composta que habita na eternidade. Então o verbo shakan é frequentemente encontrado na Bíblia hebraica e aparece como, por exemplo, em Êxodo 25, verso 8, onde Deus diz que habitaria no meio deles. Portanto, o sentido da palavra Shekinah é habitar ou habitação. A glória de Deus, independente dos termos que se use, a nuvem que pairava sobre o tabernáculo era um sinal que indicava que o Altíssimo se encontrava presente no santuário. O Deus de Israel era o centro do culto e da adoração do seu povo, e a manifestação da sua glória
através da nuvem, era suficiente para comover toda a nação. Em várias ocasiões, o poder de Deus foi tão grande que os sacerdotes não podiam ter-se em pé. Ezequiel foi um dos profetas mais privilegiados pelo Senhor com as contemplações e visões da sua glória. Logo no início do seu livro ele relata: olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, como um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. Ezequiel descreve coisas tremendas, e ele conclui dizendo: como o aspecto do arco que aparece na nuvem do dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel 1:28. Ponto de número 2, sobre a retirada da glória de Deus. Deus mostrou a Ezequiel como a sua glória foi se afastando gradativamente do templo. Note-se pelo menos 5 estágios. Primeiro, a glória se levantou do querubim que ficava sobre a arca da aliança, no Santo dos Santos, e se moveu para a entrada do templo. Segundo, a glória pairou sobre os querubins que estavam na parte sul do templo e resplandeceu no interior do templo. Ezequiel 10:4. Terceiro, a glória de Deus se moveu sobre os querubins até a porta oriental do templo. Ezequiel 10:19. Quarto, a glória afastou-se do templo. Ezequiel 11:22. E quinto, a glória de Deus moveu-se para o Monte das Oliveiras, que fica cerca de 3 quilômetros a leste de Jerusalém. Ezequiel 11:23. O querubim e a nuvem. Ezequiel teve a visão de vários querubins associados à glória de Deus. A revelação de Deus demonstrou algo do caráter dinâmico do nosso Deus. Ele não é um ser inerte ou estático. O nosso Deus se move sobre a terra, cuida do universo e se interessa pela vida de todos os seus filhos. No princípio, o seu espírito se movia sobre a terra informe, vazia e cheia de trevas. No deserto, a nuvem do Senhor se movia sobre Israel, guiava, protegia e assegurava a presença de Deus para o povo. Paulo declarou aos atenienses que a vida e o movimento do universo dependem exclusivamente de Deus, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17:28. Essa presença divina atingiu seu clímax com a encarnação do Filho de Deus, como lemos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. O escritor aos Hebreus também afirmou: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aos Hebreus capítulo 1, verso 3. A retirada da presença de Deus. O profeta Ezequiel contemplou a glória de Deus se levantando do lugar santíssimo e se movendo para a porta principal do templo, para a sua partida definitiva. Sabemos que não há limites geográficos para a presença de Deus. O Altíssimo possui o atributo da onipresença e não está limitado a nenhum espaço físico, nem mesmo o universo inteiro pode contê-lo, conforme disse Salomão. Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. 1 Reis capítulo 8, verso 27. Entretanto, para se relacionar com o seu povo, Deus escolheu alguns lugares específicos para a sua manifestação. O tabernáculo, o templo e a igreja são alguns destes lugares designados por Deus. Atualmente, Ele habita em cada um de nós pelo seu Espírito. A decisão divina em aproximar-se de nós é a prova irrefutável de que Ele nos ama. É sempre Ele quem toma a iniciativa, é sempre Ele quem desce, é sempre Ele quem se aproxima. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Ezequiel contemplou a glória de Deus deixando o templo de Jerusalém
e indo para o Monte das Oliveiras. Dali ascendeu ao céu para retornar em sua forma plena na vida e no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a retirada da presença de Deus, o templo e a cidade ficaram vulneráveis aos ataques inimigos. É interessante lembrar que o Monte das Oliveiras foi o local da ascensão de Jesus, bem como também será o local da segunda vinda de Cristo em glória no fim dos tempos. A promessa que encontramos no livro do profeta Ageu sobre a glória da última casa diz respeito ao templo do milênio, conforme lemos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, versos de 6 ao 9. Ponto de número 3, sobre o segundo templo. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Segundo Crônicas 36, 22 e 23. Com este decreto de Ciro, o cativeiro de Judá foi encerrado. Isto se deu no ano 539 a.C. Tal é a sua importância que o encontramos repetido também em Esdras, capítulo 1. O decreto incluía a reconstrução do templo em Jerusalém. O segundo templo. O chamado segundo templo, ou templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dario, o que corresponde ao ano 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza da primeira casa. Parece que o pensamento no período pós-exílio era de que o retorno da glória de Deus se daria de fato no futuro, conforme profetizou Malaquias: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, verso 1. O templo de Herodes. O templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes o Grande, que queria agradar os judeus. Os trabalhos de reforma iniciaram cerca do ano 15 a.C. e continuavam em andamento nos dias do ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. 46 anos depois é que o templo foi concluído, cerca do ano 66 da era cristã. Foi este o templo que os discípulos mostraram para Jesus e que deu ensejo ao grande sermão profético. A presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória de Deus tenha se manifestado de forma visível, nem no templo de Zorobabel, nem no templo de Herodes. Nos dias de Jesus, o templo estava contaminado, como nos dias de Jeremias, tendo se tornado em um covil de salteadores. Jesus teve que purificá-lo por 2 vezes, primeiro no início do ministério e depois no final. Embora o templo desempenhasse várias funções positivas para a vida espiritual de Israel, como sendo o centro espiritual da nação, das celebrações e dos sacrifícios, nos dias de Jesus, a glória de Deus não estava nele, estava em Jesus. Ponto de número 4, sobre o Senhor Jesus e o templo. Explicação teológica. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito,
Importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Esta declaração de Jesus poderia ter-lhe custado a própria vida. Naqueles dias os judeus veneravam o templo de Jerusalém e jamais podiam admitir que alguém falasse assim. Ninguém podia desprezar o templo sem ser punido como um blasfemador. Entretanto, o Filho de Deus sabia que o templo havia perdido a sua função de manifestar a glória de Deus e não passava de um lugar de exaltação religiosa e idolatrias. Jesus havia declarado: está aqui quem é maior do que o templo. Mateus 12, verso 6. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo deixou de ser relevante no plano espiritual. Deus havia mudado a sua residência, conforme lemos, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5,19. O fim do templo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24, verso 1 e 2. O Senhor Jesus anunciou o fim do templo, assim como fez também Ezequiel em seus dias. Era necessário que a nova aliança se estabelecesse sob novas bases e novas condições. Ezequiel mesmo havia profetizado sobre isto quando disse: ele darei um mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, eles darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Ezequiel 11, 19 e 20. A glória de Deus se retirou do templo, mas se aproximou daqueles que são contritos de coração, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, verso 15. A presença de Deus hoje, a tipologia do tabernáculo e do templo apontam para a igreja e para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ter em mente que nenhum tipo pode existir sem o seu correspondente antítipo, assim como nenhuma sombra pode existir sem sua pertinente realidade. Todos os fatos e princípios da antiga aliança constituem-se em sombras ou tipos das realidades que hoje encontramos na nova aliança. A simbologia da habitação de Deus foi literalmente cumprida na doutrina da igreja. A Bíblia diz que a igreja é o edifício de Deus, 1 Coríntios 3,9. Os crentes são edificados para a morada de Deus em espírito, aos Efésios 2,22. Os crentes são individualmente templo de Deus, 1 Coríntios 3,16. Os crentes são as pedras vivas da casa espiritual, 1 Pedro capítulo 2, verso 5. E a igreja é a casa de Deus, 1 Timóteo capítulo 3, verso 14 e 15. Vamos para a conclusão desta lição. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro. Esse foi de minha visão que eu tinha visto, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Ezequiel capítulo 11, versos de 23 ao 25. A mensagem para Jerusalém havia terminado, e Ezequiel volta em sua visão para a Caldeia. Esse é um nome bíblico comum para a terra do exílio de Judá. Os caldeus eram inicialmente uma tribo que se desenvolveu a sudeste da Babilônia. Mais tarde se tornaram a tribo principal da Babilônia. Por isso, às vezes, todo o país era chamado de Caldeia. O homem de visões estava agora relatando as coisas que havia visto aos seus companheiros cativos. Ezequiel era um homem de muitas visões. Vimos nos capítulos de 8 ao 11
que o profeta do Senhor fora transportado em espírito para Jerusalém, onde viu o dia da sua destruição se aproximando. As mensagens de Ezequiel e Jeremias foram rejeitadas. O povo rebelou-se contra o jugo babilônico, não aceitando a proximidade do julgamento e da destruição. No ano 9 do reinado de Sedequias, a cidade foi sitiada. O cerco durou 2 anos e meio. O rei babilônico retirou suas forças de Jerusalém por um tempo para enfrentar o Egito, mas isso durou pouco tempo. Logo, Nabucodonosor estava de volta diante dos portões de Jerusalém, e esta veio cair no ano 596 a.C. Portanto, esta é a triste história de como um povo que foi escolhido para viver uma vida de vitórias acabou fracassando. A experiência de Judá deve servir de aviso para a igreja. Não podemos rejeitar a palavra de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Tiago 1:21. Com estas palavras, encerramos então mais uma lição de estudos da Escola Dominical, desejando de todo o nosso coração que o Senhor esteja presente em cada congregação, em cada comunidade, em cada ajuntamento do povo de Deus na terra, e que nós possamos ser tementes e trementes diante do Senhor, guardando e obedecendo a sua palavra, porque o conserto do Senhor com o seu povo está baseado na obediência e na perseverança dos santos. Que Deus nos ajude, nos guarde e fique conosco todos os dias de nossa vida. Que Deus abençoe a todos os meus queridos irmãos. Este é o meu desejo e oração, em nome de Jesus. Amém e amém.